Olá pessoal, sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes WAN, faz parte do curso técnico em telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, na aula de hoje vamos dar continuidade à unidade 1, camada de enlace. Na aula anterior estudamos o início dos códigos de detecção de erros. E na aula de hoje vamos continuar estudando os códigos de detecção de erro em redes de computadores, no caso o checksum e o CRC. Ok, então, continuando os métodos de detecção de erro, nós temos o chamado checksum, que significa soma de verificação. A soma de verificação ela estabelece que N bits de dados que vão ser transmitidos, eles serão tratados como uma sequência que será agrupada com um conjunto de N ou K bits inteiros que serão agrupados à mensagem original. Então, deste modo, esse mecanismo ele vai enviar um campo adicional denominado checksum, no qual compõe a soma de verificação dos dados, né, que é calculado e, antes de ser enviado, anexado à mensagem. Então, o remetente ele trata os dados como uma sequência de inteiros, binários, e computa a sua soma. Então, geralmente, ele é utilizado para detectar erros, né, através de chamados bits invertidos, em diversas camadas do modelo de referência. Por exemplo, camada de transporte da arquitetura TCP/IP, utilizada no TCP e no UDP. Bem, o sistema de rede ele trata os dados meramente como uma sequência de inteiros com o propósito de calcular o checksum. Então, na verdade, o checksum ele consiste na transmissão de todas as palavras, né, os dados, juntamente com o resultado da sua soma binária. E aí o que acontece? No receptor, as palavras são novamente somadas. Então, quando os dados chegam no receptor, as palavras são novamente somadas, calculadas e comparadas com o checksum enviado. Se qualquer um dos dados transmitidos, incluindo o checksum, sofrer algum erro, então conclui-se que ocorreu, obviamente, uma modificação no checksum. Então, a soma do checksum com o novo checksum do receptor, ele, se for diferente de um, ocorreu um erro. Caso contrário, se for igual a 1, a sequência binária é 1, não houve nenhum erro. Então, um exemplo de cálculo do checksum é representado através dessa mensagem, né, escrita olá pessoal, ponto. Então, o que acontece? Cada caractere é representado por um valor hexadecimal. Obviamente, esse valor hexadecimal transformado numa sequência binária. E essa sequência binária, a soma dessa sequência binária, vai resultar num novo checksum. Esse novo checksum é anexado aos dados, onde o transmissor da mensagem vai realizar a adaptação desses dados ao meio para a transmissão. Observem que existe um carry. Esse carry ele tem uma função que determina o chamado bit de estouro, um bit que indica se a soma obteve um excesso na informação da base. Então, é um bit que indica se a soma anterior causou o que a gente chama de overflow, ou seja, um bit de estouro. Né? E aí, o que acontece? No receptor, quando esses dados chegarem no receptor, eles serão recalculados e o valor recalculado tem que bater com esse valor que foi enviado. E aí a soma do novo checksum com a soma do checksum anterior tem que dar um valor igual a 1. Caso contrário, se der um valor diferente,
você tem a presença de erros na mensagem. Bem, o checksum ele apresenta uma vantagem interessante, que é o tamanho e a facilidade de se realizar o cálculo. Então, a técnica de checksum ela emprega geralmente 16 ou 32 bits, né, e gera um checksum único com um custo de transmissão bem menor. Em contrapartida, a desvantagem do checksum é que ele não detecta todos os erros comuns, como, por exemplo, se ocorrer a inversão de um bit em uma sequência de binários. Por exemplo, numa sequência de 4 bits, se um deles for invertido, o checksum ele não detecta esses erros comuns. Então, por exemplo, nós temos aqui duas tabelas que representam a soma de dados binários, e na tabela da esquerda nós temos os dados sendo representados pela soma do checksum, na tabela da direita a inversão de um desses bits, no caso o segundo bit. Então, por exemplo, de 0 foi transformado em 1, de 1 foi transformado em 0, de 1 foi transformado em 0 e de 0 transformado em 1. Observem que a soma do checksum, a tabela à esquerda, é igual a 7, que é o mesmo valor da soma do checksum da tabela à direita. Ou seja, o checksum ele não detecta erros comuns quando se inverte um bit dentro de uma sequência binária. Então, essa é uma das falhas da técnica de detecção de erro. Bem, uma das técnicas consideradas mais eficientes é a técnica de detecção de erro denominada de verificação cíclica de redundância. Então, nessa técnica, emissor e receptor eles vão estabelecer um polinômio gerador comum em que, quanto maior for esse polinômio, ou seja, maior for o seu grau, maior será a capacidade de detecção de erros. A vantagem é que você tem uma detecção múltipla, ou seja, múltiplos binários, né, podem ser detectados em erros. Então, a verificação cíclica de redundância é um método de detecção de erro baseado no resto da divisão de números polinomiais. Então, como eu falei, tanto o emissor como o receptor vão utilizar um polinômio específico chamado polinômio gerador, onde ele vai realizar uma divisão polinomial ao quadro de transmissão de dados, e esse quadro dividido pelo polinômio gerador vai gerar um resto. Se esse resto for um resto zero, significa que não ocorreu um erro. Caso contrário, se esse resto for diferente de zero, a técnica detectou possíveis erros. Bem, os métodos de verificação de redundância cíclica, também chamados de CRC, do inglês Cyclic Redundancy Checking, se destacam pela sua simplicidade e capacidade de detecção. Simplicidade pelo uso do cálculo, basicamente se utiliza dois componentes, um deles é um cálculo relacionado à porta do ou exclusivo, onde você diminui a complexidade do cálculo, ou seja, tornando o cálculo mais simples. E aí os códigos baseados em CRC, eles utilizam de uma lógica matemática bastante poderosa, o qual, através de uma pequena quantidade de bits redundantes, então não precisa ser uma quantidade muito grande, né, possui uma capacidade de detectar erros múltiplos, ou seja, vários bits errados, e simples, né, em mensagens com milhares de bytes de extensão.
Bem, a verificação cíclica de redundância, os códigos CRC, eles também são denominados de códigos polinomiais, que, como eu comentei, eles utilizam tanto no emissor como no receptor um quadro de informação que é transformado num polinômio, um polinômio gerador, onde ele vai gerar um código CRC que é anexado a esse quadro de transmissão da informação. E do outro lado da transmissão, no receptor é feito o cálculo, ou seja, a decodificação, e de acordo com o resto dessa divisão, ocorrerá a presença de erros ou não. Então, uma vez que é possível considerar uma sequência de bits, né, com um polinômio, representados pelos coeficientes de 0 e 1. Então, as operações matemáticas, matematicamente lógicas, elas são empregadas nesse método, né, e são baseadas na aritmética polinomial. Então, a palavra ou palavras códigos, sequências de bits, também podem ser interpretadas e representadas por polinômios, constituindo por potências de x, né, a um determinado coeficiente, 0 e 1, de acordo com a posição do bit na cadeia em questão. Bem, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, para ficar mais claro, essa ideia da palavra código, ou seja, o quadro de informação ser interpretado, transformado num polinômio, no qual ele vai constituir uma sequência de graus, né, representando a minha informação. Bem, na verificação cíclica de redundância, CRC, um quadro de informação, uma palavra código de k bits, é considerada a lista de coeficientes para um polinômio em k termos. E aí ele vai variar desde x elevado a k menos 1. Então, a quantidade de bits da minha informação, que é k, vai ser subtraída de 1 para gerar o grau desse polinômio, até o x elevado a 0, que esse é o menor índice possível. E aí o polinômio ele vai ter um grau que vai ser k menos 1, ou seja, a quantidade de bits correspondentes à palavra código menos 1. Então, se eu tiver uma palavra código de 8 bits, o grau do meu polinômio vai ser 8 menos 1, ou seja, o maior grau desse meu polinômio vai ser 7. Bem, aí na verificação cíclica de redundância, o bit de mais alta ordem, né, que é o coeficiente x elevado a k menos 1, ele vai ser, na sua sequência diminuída, do coeficiente x elevado a k menos 2, depois x elevado a k menos 3, x elevado a k menos 4 e assim por diante, até chegar a x elevado a 0. Então, uma mensagem binária de n bits pode ser convertida em um polinômio de ordem ou de grau n menos 1. Bem, aqui nós temos alguns exemplos de mensagens ou palavras códigos que são representadas por um polinômio. Então, no primeiro exemplo, a minha palavra código m de x igual a 10101, ela é representada pelo algarismo multiplicado pela base elevado ao índice 4, ou seja, a maior ordem ou o maior grau do meu polinômio. Depois, o próximo algarismo multiplicado pela base elevado ao índice 3, somado ao algarismo multiplicado pela base elevado ao índice 2, somado ao algarismo 0 multiplicado pela base elevado ao índice 1, somado ao algarismo 1 multiplicado pela base elevado ao índice 0, formando o meu polinômio x à quarta mais x à segunda mais 1. Segundo exemplo, o mesmo procedimento, onde a mensagem m de x é representada por 1100101, e o mesmo procedimento
nós vamos resultar no polinômio x à sexta, mais x à quinta, mais x à segunda, mais 1. E no terceiro exemplo, o mesmo procedimento, né? A minha mensagem ou palavra-código, representada pela sequência binária, resulta no seu polinômio específico. X à sexta, mais x à quarta, mais x à terceira, mais x à segunda. Ok, o CRC ele é calculado utilizando-se dois componentes básicos. Um deles é o chamado registrador de deslocamento, o Shift Register. A função dele é deslocar os bits que são avaliados no código de detecção de erros. Então, dentro de uma sequência binária, o registrador de deslocamento ele vai registrando os bits que são avaliados, né, e passados adiante. O outro componente é um componente também muito importante, que é a unidade do ou exclusivo, a porta SHOR. Né? Bem, para quem não lembra, o ou exclusivo, o que acontece? Na operação do ou exclusivo, informações iguais vão gerar a saída em 0. Informações diferentes vão gerar a saída em 1. Por exemplo, 0 e 0, 1 e 1 são informações iguais, então vamos gerar o bit 0. Informações distintas, 0 e 1 ou 1 e 0, vamos gerar os bits 1. Bem, o ou exclusivo ele é utilizado para resolver o cálculo e tornar a verificação cíclica de redundância mais simples, dado que a verificação cíclica de redundância ela utiliza a divisão em módulo 2, né, que geralmente é um princípio de cálculo diferente da divisão binária simples. E aí, o que acontece? O cálculo, né, da divisão de verificação cíclica, ela vai trabalhar com um procedimento de subtração aplicado à aritmética de módulo 2. Sendo assim, não existe a elevação ou empréstimo por parte de um bit de grau ligeiramente superior ao bit em questão. Então, basta se aplicar o deslocamento dos bits, né, o registrador de deslocamento, e logo em seguida a aplicação da porta do ou exclusivo. Então vamos ver um exemplo. Bem, antes do exemplo, é importante entender duas propriedades básicas da verificação cíclica de redundância. Então, na execução do polinômio, da verificação cíclica de redundância, o polinômio representado por Bx, por exemplo, digamos que ele seja a minha palavra ou quadro de informação a ser transmitido, ele é representado pela palavra inicial somada ao bit de paridade, que deve ser divisível pelo meu polinômio gerador. Então, essa sequência binária vai depender do meu polinômio gerador. E aí, a primeira propriedade nos diz o seguinte: qualquer polinômio ou quadro, palavra-código, por exemplo, Bx, ela só pode ser dividível por um polinômio gerador se esse polinômio possui um grau maior ou igual ao polinômio gerador. Então, essa é a minha primeira propriedade. A segunda propriedade ela deve obedecer à condição anterior para efetuar a subtração do polinômio b de x pelo polinômio gerador. Para isso, basta realizar a operação simples do ou exclusivo, a porta SHOR, para cada par de coeficientes de acordo com o grau correspondente.
E aí, se houver erro, em vez de se calcular um resto da divisão, e esse resto da divisão gerar um valor diferente de zero, obviamente a técnica de detecção de erro vai determinar que ali ocorreu um erro específico. Então a minha mensagem BX vai receber ou vai ser somada a um erro EDX. Caso essa operação da porta XOR ou exclusivo entre o polinômio que envolve o quadro da informação dividida pelo polinômio gerador for igual a zero, ou seja, gerar um resto zero, a minha mensagem foi transmitida sem erro. Bem, para ficar mais claro, daqui a pouco vamos fazer um exemplo e vamos entender melhor as duas propriedades. Bem, um exemplo, ele mostra um polinômio, uma palavra código, m de x, representada pelo polinômio 4, x elevado a 4, mais 2 x elevado a segunda, mais 1, que representar essa palavra código, onde ele é dividido por um polinômio específico de x, que ele é igual a 4, x elevado a quarta mais x elevado a terceira. Realizando a operação do OU exclusivo, bit a bit, entre dividendo m de x e divisor d de x, vamos encontrar um resto dessa divisão. Então, o código de verificação cíclica vai aplicar a divisão em modo 2, onde se aplica a operação do OU exclusivo. E aí, aplicando o OU exclusivo, relembrando o OU exclusivo, valores distintos da minha porta OU exclusivo vão me gerar o bit 1. Valores iguais na minha porta OU exclusivo vão me gerar bit 0. Então, 1 e 0 resulta em 1. 0 e 0 resulta em 0. 1 e 0 é igual a 1. 0 e 1, 1. 1 e 1, 0. Esse valor final é o que a gente chama de resto da divisão, R de x, que será aplicado no quadro ou na palavra código para a transmissão do bit. No receptor é feito o cálculo, ou seja, o processo inverso, e se esse resto nesse cálculo foi igualado a zero, significa que a mensagem foi transmitida sem erro. Bem, aí chegamos num ponto principal do método de detecção de erros chamado CRC, ou verificação cíclica de redundância. Ele utiliza o que a gente chama de polinômio gerador. O polinômio gerador ele é considerado um dos pilares mais importantes e intimamente ligado à eficiência e à capacidade de detecção de erro de um sistema. Então, o polinômio gerador ele vai ser um polinômio de uma escolha específica que deve ser baseado em certos critérios a fim de minimizar a probabilidade de divisibilidade exata de mensagens passivas de erros. Então, vocês vão ver que não se usa qualquer polinômio gerador. Existem polinômios geradores específicos para minimizar a probabilidade da divisibilidade exata de mensagens passivas de erro. E aí busca-se atingir a maximização da capacidade de detecção para os tipos mais comuns de erros de acordo com a condição do sistema. Então, na tabela a seguir, nós temos os principais polinômios geradores utilizados na verificação cíclica de redundância. Então, nós temos CRC8, CRC10, CRC12, CRC16.
até o 32, representando diferentes características polinomiais, diferentes graus de polinômio, que são aplicadas em redes de computadores. Bem, para ilustrar o código de detecção de erros CRC, vamos fazer um exemplo, onde nesse exemplo vamos ter o nosso quadro de transmissão, ou seja, a minha palavra código a ser transmitida, um polinômio gerador específico. No caso, esse polinômio gerador específico ele vai determinar a quantidade de bits zeros que serão adicionados ao meu quadro. Então, por exemplo, nesse polinômio gerador, o meu maior grau é o grau 4. Então, a quantidade de bits adicionais será 4. Então, 4 bits zeros adicionais serão incluídas no meu quadro. Bem, para se realizar a verificação cíclica de redundância, pega-se o quadro mais os bits zeros adicionais e aplica-se a divisão em módulo 2 pelo polinômio gerador, que nada mais é da aplicação da porta ou exclusivo dentro do deslocamento, ou seja, do registrador de deslocamento dos bits. Então, aqui eu tenho a palavra, o meu quadro junto com os bits adicionais, os bits zeros, e aí eu faço a aplicação do ou exclusivo a partir do bit mais significativo para o bit menos significativo. E aí eu vou realizar a subtração, a operação, né, da porta ou exclusivo de acordo com a sequência binária. Então, fazendo o cálculo da ou exclusivo, 0, 1, eu vou ter 1, 1 e 1 eu vou ter 0, 0 e 0 eu vou ter 0, 1 e 0 eu vou ter 1, 1 e 1 eu vou ter 0. Esse 0 mais à esquerda ele é desprezado, justamente porque vai ser deslocado um novo bit para que seja realizada uma nova checagem, um novo módulo de divisão por 2. Percebam que a resposta do meu polinômio ele tem um grau igual ao grau do meu polinômio gerador. Então, mantém-se o polinômio gerador na aplicação da porta ou exclusiva. E aí, desloca-se um bit 1 e realiza novamente o ou exclusivo, onde 1 e 1 vai dar 0, 1 e 1 novamente 0, 0 e 0, 0, 0 e 0, 0, 1 e 1, 0. Despreza-se esse 0 à esquerda e desloca-se o próximo bit, que é 1. E aí uma coisa importantíssima, o polinômio gerado ele tem um grau inferior ao polinômio gerador. E aí, neste momento da verificação cíclica de redundância, o polinômio gerador ele tem que ser zerado, justamente para poder realizar a nova operação do ou exclusivo. E aí eu vou ter 1 e 0 vai dar 1, 0, 0 vai dar 0, 0, 0 vai dar 0, 0, 0 vai dar 0, 0, 0 novamente vai dar 0. Desprezo o 0 à esquerda e desloco o próximo bit. Mais uma vez, o polinômio gerado ele tem um grau inferior ao polinômio gerador, então mantenho o gerador em 0 e aplico a operação ou exclusivo. 0, 0 vai dar 0, 1 e 0 vai dar 1, 0, 0 vai dar 0, 0, 0, 0, 0 com 0, 0. Desprezo o 0 à esquerda e desloco mais um binário. Novamente, o grau do meu polinômio gerado é menor que o grau do polinômio gerador. Então, mantém-se o gerador em 0. Aplica-se novamente o ou exclusivo. 1 e 0 vai dar 1, 0, 0, 0,
101, 000 e 000, desprezando o 0 à esquerda. Desloca-se novamente o bit 1. Mais uma vez, mantém-se o polinômio gerador em 0, justamente porque o grau gerado foi menor que o meu polinômio gerador. Aplica-se novamente o ou exclusivo, onde vamos ter 1 e 0 vai dar 1, 1 e 0, 1, 0, 0 vai dar 0, 1 e 0, 1, e 0, 0, 0. Despreza-se o 0 à esquerda, desloca-se o próximo bit 0. E aí, o grau do meu polinômio ele é igual ao grau do meu polinômio gerador. Então, volta esse valor do polinômio gerador e aplica-se a operação do ou exclusivo, onde vamos ter 0 e 1 vai dar 1, 1 e 1, 0, 1 e 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 1, 0. Despreza-se o 0 à esquerda, desloca-se o próximo 0, e aí percebam, né, que o polinômio gerado ele tem um grau menor do polinômio gerador, e aí eu vou aplicar o meu gerador todo em 0. E aí utiliza-se novamente o ou exclusivo. 0, 0 vai dar 0, 1 e 0 vai dar 1, 0, 0 vai dar 0, 1 e 0, 1, 0, 0, 0. Despreza-se o 0 à esquerda, desloca-se o próximo bit, que é o bit 0, e aí o meu polinômio gerado tem um grau igual ao polinômio gerador, e então volta ao polinômio gerador ao cálculo do ou exclusivo. Então 0 e 1 vai dar 1, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 novamente 1, 0, 0, 0, 1 e 1, 0. Despreza-se o 0 à esquerda. E aí, por fim, faz o deslocamento do último bit, que é 0, e realiza novamente a operação do ou exclusivo. Percebam que o grau do meu polinômio gerado ele é menor que o polinômio gerador, então eu tenho que zerar e realizar o ou exclusivo, onde vamos encontrar o resto dessa divisão, onde vamos ter 0, 0 vai dar 0, 1 e 0 vai dar 1, 1 e 0, 1, 1 e 0, 1 e 0, 0, 0. Eu desprezo o 0 à esquerda, encontrando o meu resto, que é 1, 1, 1, 0. Esse resto ele vai ser incluído, ele vai ser concatenado, ele vai ser adicionado ao meu quadro que eu vou transmitir. Então, eu vou ter meu quadro original, a minha informação, minha palavra código, adicionado o resto que foi calculado pelo código de redundância cíclica. Esse quadro vai ser transmitido entre origem e destino, e quando chegar no receptor, ele vai realizar o processo de decodificação da mensagem para verificar se houve erros ou não. E como é que é realizada a verificação do erro? Se eu pegar o meu quadro transmitido e dividir pelo polinômio gerador, e esse resto for um resto 0, significa que não houve erros. Caso contrário, se eu pegar esse meu quadro transmitido e no procedimento da transmissão houve mudanças de uma sequência binária, dividir pelo meu polinômio gerador, obviamente o meu resto vai ser diferente de 0, ocorrendo erros na transmissão. Então vamos ver o exemplo da transmissão desse quadro, chegando no receptor, fazendo o cálculo, ou seja, o processo para decodificar a mensagem e encontrar esse resto da divisão. Então, mesmo procedimento, vamos pegar a mensagem recebida, ou seja, o quadro, mais concatenado com o meu resto, e fazer o módulo, a divisão em módulo 2, que é o uso do deslocamento dos bits em conjunto com a porta ou exclusivo. Então, sempre iniciando do
bit mais significativo para o menos significativo. Então, adicionando o polinômio gerador e executando o exclusivo. Vamos ter 0 e 1, 1 e 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 1, 0. Despreza-se o 0 à esquerda, desloca-se o bit, que no caso próximo é 1. Percebam que o polinômio gerado ele tem um grau igual ao polinômio gerador. Então, mantém-se o polinômio gerador. E realiza a operação ou exclusivo. 1 e 1, 0, 1 e 1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 1 e 1, 0. Despreza-se o 0 à esquerda e desloca-se o próximo bit, ou seja, bit 1. Novamente, percebe-se que o polinômio gerado, o grau é menor que o polinômio gerador, então o polinômio gerador é zerado. E aí aplica-se a porta ou exclusivo. 1 e 0, 1, 0, 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 0. Despreza-se o 0 à esquerda. Mais uma vez desloca-se o próximo bit, que é o 0. Percebam que o grau é menor que o polinômio gerador, então o polinômio gerador fica zerado. E aplica-se a porta ou exclusivo. 0, 0 dá 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Despreza-se o 0 à esquerda, desloca-se o próximo bit 1. E como o polinômio gerado, o grau é menor que o polinômio gerador, mantém-se o gerador em 0. E aplica-se a porta ou exclusivo. 1 e 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Despreza-se o 0 à esquerda, desloca-se o próximo bit 1. Mantém-se o polinômio em 0, pois o polinômio gerado, o grau dele é menor que o gerador, e realiza-se o cálculo do exclusivo. 1 e 0, 1, 1 e 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 1, 0, 0, 0. Despreza-se o 0 à esquerda, desloca-se o próximo bit, que é 1. E aí observa que o meu grau gerado pelo polinômio é igual ao polinômio gerador, então esse polinômio gerador retorna ao módulo da operação ou exclusivo. Então, 1 e 1, 0, 1 e 1, 0, 1, 0 vai dar 1, 0, 0, 0, 1 e 1, 0. Despreza-se o 0 à esquerda, e aí o meu grau do polinômio gerado é menor que o grau do polinômio gerador, então significa que o meu polinômio gerador agora ele vai ser zerado, e aplica-se a porta ou exclusivo. 1 e 0 vai dar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 0, 1, 0, 0, 0. Mais uma vez despreza-se o bit 0 à esquerda, desloca-se o próximo bit, que é 1. Como o meu polinômio gerado é igual ao grau do polinômio gerador, mantém-se o polinômio gerador e aplica-se a porta ou exclusivo. 1 e 1, 0, 1 e 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 0. Despreza-se o 0 à esquerda e desloca-se o último bit, que é o bit 0. Como o meu polinômio gerado ele tem um grau menor que do polinômio gerador, o polinômio gerador será todo 0. E aplicando-se a porta ou exclusivo, vamos encontrar 0, 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 0. Despreza-se o 0 à esquerda e aí encontramos o nosso resto, o resto da divisão, que é 0. Significa que a transmissão ocorreu sem erros. Se por acaso tivesse a modificação de alguns desses bits, ou uma sequência, múltiplos bits, por exemplo, provavelmente o resto da minha divisão não daria um resto 0.
Então, esse é o código de verificação cíclica de redundância, ou CRC, né, que utiliza um registrador de deslocamento e a operação ou exclusivo para decodificar a mensagem após uma transmissão. Então, percebam a eficiência da verificação de redundância cíclica. Como treino, como exemplo, né, procurem modificar, por exemplo, os bits do meu quadro transmitido, recalculem esse resto e, obviamente, ele tem que ser diferente de zero para que ocorra erros na minha transmissão. Ok, gente, agradeço mais uma vez a compreensão. Na próxima aula vamos fazer provavelmente uma atividade prática relacionada à camada de enlace e possivelmente eu devo disponibilizar uma lista de exercícios para que vocês treinem esses conceitos da camada física e camada de enlace. Então, obrigado e até uma próxima.